Nós falamos aqui a importância da família, né, nesse processo de recuperação do dependente. Agora o Dona Ineu nos lembrava também uma realidade, né? O que é a família na sociedade atual? Aquele modelo de família estruturada que a gente estava acostumado a ouvir, pai, mãe, filhos, parece que não é hoje uma constante, nem é a realidade. Mas mesmo nessa situação, Dona Ineu, como Então, é... mas eu queria dizer, foi feito um levantamento aí, sociológico sobre família, mais de 80 tipos de famílias diversificadas hoje, né? Criado pela avó, criado pelo avô, criado, o pai, a mãe ficou viúva, o pai ficou viúvo, segunda união, terceira união, quarta união, né? O pai que bebe, a mãe que bebe. Então, não é fácil responder assim. Eu queria dar uma proposta sobre a família cristã comum. E depois tira as consequências. A contribuição maior que uma família comum, humanamente falando, pode dar, é da arte do diálogo. Sem diálogo, nada progride numa família. Porque eu escolho o marido, mas não escolhe o filho que vai ter. E o irmão também não escolhe o outro irmão que vai ter. Né? Somos irmãos sem escolha. Então a gente se entende através do diálogo. Né? O segundo elemento é a questão do perdão. Precisamos nos educar para o perdão. Quem não perdoa carrega consigo ressentimentos. E ressentimento é um veneno horroroso que a gente carrega e bebe e pensa que é o inimigo que vai morrer. Né? Quantos ressentimentos inúteis que a gente carrega por falta de perdão, né? Antigamente foi dito olho por olho. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Sede misericordiosos como vosso Pai. Precisa progredir na arte do perdão. E o terceiro elemento é o estímulo. Como os pais às vezes falham porque chamam muito atenção, mas não dão estímulo, não dão elogio. Você sabe que o time que joga na cidade, lá em Lins, o meu time de Lins é linense, jogar com o Corinthians, né? Ganhou do Corinthians, porque tinha lá 15 mil linenses torcendo, vibrando, né? Então, os pais têm que ser a torcida dos seus filhos, assim, aqueles que elogiam, que otimistas, né? E colocam ideias positivas. Eu digo assim que o otimista até pode errar, mas o pessimista já começa errado. Quando vai carregando a cabeça do filho de ideias negativas, você não presta, você é isso. Nossa, então, quem é que progride, né? O diálogo, o perdão e o estímulo são três armas que a gente... Poderosíssimas. Aliás, Vera, enquanto o Dom Irineu falava, me ocorreu o seguinte, muitas vezes as famílias têm expectativa daquele que estava numa conduta terapêutica de como ele vai voltar. E o inverso também é verdadeiro, né? Quer dizer, o dependente também tem expectativas com relação à família. Como é que é isso? É bem por isso que todas as comunidades terapêuticas, elas admitem visitas regulares durante todo o tempo do tratamento. Essas visitas têm que ser muito bem aproveitadas para troca, né? Partilha naquele dia em que passam juntos, para saber quais são as mudanças que estão acontecendo, tanto de um lado quanto de outro. Então, a partir daí, se acabou o tratamento e o dependente volta para casa, muitas vezes já vi famílias, pais dizendo assim, já arrumei o trabalho para ele vai trabalhar com o meu irmão. Então, veja bem, só aí duas coisas assim bem sérias. Arrumei para ele o lugar onde ele vai trabalhar, sem trocar a experiência, sem trocar... Tem que conversar com ele. Conversar, sem dialogar com o filho. E vai trabalhar com um parente, onde, normalmente, o dependente químico, ele é muito fácil para ele manipular, principalmente quando são familiares. Então, isso não é uma coisa aconselhável, né? Que ele tenha a chance
de mentir, de manipular. Então, a família tem que estar alerta com tudo isso. Mas são tantas coisas que uma família tem que aprender para poder lidar melhor com a dependência química, que eu aconselharia que procurassem sempre grupos de apoio. Em todas as organizações que trabalham com o problema da dependência química, sempre há a possibilidade de se encontrar reuniões para as famílias. É para conhecer o que é isto, né? Para entender o que eu posso fazer quando eu não estou sendo facilitador desse problema. Às vezes, a família é facilitadora da recaída. Sim. Exatamente. Aliás, Eliana, ela colocou um aspecto que é importante, que acho que a maioria de nós, pais, tem essa visão, né? Querer que os filhos façam aquilo que nós achamos melhor, né? Escolhemos por eles, né? Sim. Como é que lida isso? Porque, na verdade, às vezes o pai, a mãe, ele quer algo que ele considera o adequado, mas nem sempre aquilo que o filho espera, deseja, né? Isso. Eu acho que, assim, os pais, na realidade, têm algumas expectativas e desejos em relação ao filho. Isso é sadio e é normal. Só que, conforme o filho vai crescendo, a gente tem que ir dialogando, como falou Dom Irineu, entendendo que ele é um indivíduo diferente dos pais. Tanto é que a gente tem falado aqui em comunidade terapêutica, em tratamento, mas a gente tem que analisar o indivíduo. Cada indivíduo precisa de um determinado tratamento. Às vezes o indivíduo precisa da comunidade terapêutica, às vezes só do grupo de apoio. Então, nós temos que entender isso. Outra coisa também que, assim, é muito necessário aos pais é colocar limite, disciplina no seu filho. Por quê? Porque senão ele vai manipular, ele vai fazer algumas coisas e você vai estar sendo facilitador, né? Eu conheço pais, por exemplo, que o filho dizia, estou na fissura, estou na fissura. Ele morria de medo do filho usar droga fora de casa e ser pego pela polícia, ele dava o dinheiro, o filho vinha usar dentro da casa dele. Isso é um facilitador. Então, quando ele começou a frequentar um grupo de apoio, ele viu o quanto esse comportamento mantinha a dependência do seu filho. Então, essas coisas têm que ser discutidas com a família também, a nível de disciplina, de não ser o facilitador do filho usar a droga. Aproveitando isso, né, que a Vera falou e a Eliana reforçou essa coisa da família como facilitadora, e ela disse também a questão dos limites. Eu queria depois, logo depois do próximo bloco, que a gente pudesse falar o seguinte: há também a necessidade, muitas vezes, da família mudar algumas atitudes e comportamentos, como elemento auxiliar. Por exemplo, mudar o hábito de ter bebida alcoólica nas refeições. Até que ponto isso é recomendável para esse processo de ajuda ou isso pode ser também elemento de facilitação ou não? Daqui a pouco a Vera responde para nós.